Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você respirar, se ouvir e se reconectar. Aqui você pode ser quem você é. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e estou muito feliz por você estar aqui comigo. Durante todo o mês de agosto, o Mãe Terapia abre um espaço muito especial, que é de ouvir os pais também. Afinal, quando nasce um filho, nasce uma mãe, mas também nasce um pai. Hoje nós vamos falar sobre algo que muitos pais carregam no coração: a preocupação de trabalhar, sustentar a família, resolver os problemas, mas ao mesmo tempo o medo de não estar realmente presente enquanto os filhos crescem. Porque a infância, gente, passa muito rápido, né? E muitas vezes, quando a gente se dá conta, já virou uma lembrança. Eu estou aqui com o Júlio, casado há 12 anos e pai de 5 filhos. A Clarice, de 8 anos, a Cecília, de 7 anos, a Maria, de 5 anos, o Davi, de 7 meses e o primeiro filho, que é Gabriel, né? Esse O ia ser o Gabriel Gabriel. tá no céu. Sim, o Júlio tem uma família grande, mas o tema de hoje não é simplesmente sobre ter 4, 5 filhos. É sobre o quanto o tempo passa muito rápido. E muitas vezes a mente está ocupada tentando garantir um futuro, enquanto a infância vai acontecendo no presente. Júlio, como foi descobrir que você seria pai pela primeira vez? Nossa, Kátia, foi assim. É uma explosão de sentimento, né? A gente fica preocupado, pelo menos a gente, pai, né? Os homens, assim, eu acho que a gente fica preocupado com aquela responsabilidade, né? De como a gente vai criar, de se imaginar em segundos ali do que a gente vai ser dali pra frente. Ao mesmo tempo, a ficha não cai, né? Como vocês, mulheres, que já sente ali aquela maternidade desde o início. Mas a gente fica muito emocionado, assim, é uma responsabilidade grande que vem com uma mistura de amor, assim, é bem legal. Como foi que você se sentiu durante a gravidez da Clarice, né? Que é a primeira. Da Clarice. Vamos lá, assim, a gente, não sei, pelo menos eu, né, como homem, como pai, a gente não pega muito esses detalhes, assim, de como a Isabela levou essa gravidez, as dores, mas eu lembro que a gente sempre estava junto, tentando entender os sentimentos, ainda mais a primeira gravidez, que é tudo uma novidade só. Mas a gente ficava bem preocupado para se manter sempre saudável e pensar naquela criança do que ia ser, né? Porque ainda mais que ela teve uma gravidez antes, pouco tempo dessa, e que não ia ser tão rápido do jeito que foi. Então foi tudo muito muito bom, porque a gente não imaginava que ela ia ficar grávida assim rápido da Clarice, sabe? Mas porque eu lembro assim, foi uma gravidez cheia de novidade, foi um sentimento muito gostoso assim, sabe? De amor, meio acompanhando, a gente faz aquelas sessões de foto, então tudo fica mais, né? Mais ou menos assim, não sei se Em que momento você se deu conta? Sou pai. olha, a gente fica sabendo que é pai, né? Quando ela fala que tá grávida, a gente sente a barriguinha. Alguns momentos marcantes, assim, ó, você vai fazer ultrassom, você escuta aquele coraçãozinho acelerando mais rápido. Ali já começa a dar um friozinho na barriga. Já começa a falar, gente, ali é realmente. Mas onde bate mesmo, sabe, vira chave, é quando nasce e você escuta aquele chorinho. Aí, Kátia, não tem como. Foi aí que caiu a chave. Aí a emoção. Eu fico até emocionado, porque aí quando você escuta mesmo, você fala, gente, é aí que caiu a ficha. Que é diferente, né, da mãe que tá ali na barriga sentindo, pôr na mão. No começo até lembro que a Isabela, né, ela, ela no fundo acho que eu pensava um pouco assim, falar, ele não fica tão próximo como eu fico, né? Eu tocava muito a barriga dela, mas eu não. Sabe quando você ainda não sente? É muito abstrato, né, para os Exatamente, homens. exatamente. Pra gente era assim. E aí foi assim, quando nasceu, eu escutei aquele chorinho, falei, agora
Agora veio a responsabilidade do pai mesmo. Agora veio. Quando você diz, né, junto com o amor vem essa responsabilidade, essa preocupação em prosperar financeiramente, como esse peso apareceu para você? Quando a gente tem o nosso lar, né? Era diferente quando a gente era casado. A gente casou em 2014, ficamos até 2018 sem a Clarice, 4 anos. É diferente quando. Porque a Isa, até falando da Isa, né? Ela trabalhava, ela era advogada, tinha o escritório dela, a responsabilidade dela. Então, a gente estava meio que naquela. Juntos, né? Juntava os boletos e pagava, né? Na responsabilidade de dinheiro. A partir do momento que as crianças vieram, né, foram vindo, tirando mais tempo da Isabela, eu fui pensando um pouco mais, porque a gente acaba pensando muito no futuro, de como vai ser, como que a gente vai criar. É lógico que a criação, no meu ponto de vista, tá, Kátia, não é, não é tudo aquela você ter dinheiro, ter o material, mas você sempre quer dar o melhor para o seu filho. Você quer dar infelizmente tem que falar isso. A gente quer dar um Sim. convênio médico, a gente quer dar uma boa escola, que às vezes a gente não consegue, mas também dá para fazer. As minhas meninas, por exemplo, elas estudaram super bem no município. Então, às vezes esse peso vem, mas com a idade, com a maturidade, a gente vai entendendo que tudo tem um propósito, tudo vai se resolver, né? Uma pena a gente descobrir com o tempo, mas é assim que é a vida, né? Só com a experiência mesmo na carga do dia a dia que você vai aprendendo. Mas lá atrás, quando a Clarice veio 8 anos atrás, eu tinha cabeça sempre. Eu sou muito ansioso já. Eu já tenho esse temperamento de tentar resolver as coisas muito rápido. Então isso Uhum. às vezes atrapalha até as minhas palavras, que o meu pensamento é tão rápido que às vezes eu atropelo alguma coisa que eu estou falando, sabe? Tá. Mas foi assim. Você sentia que precisava dar conta de tudo ou garantir tudo? Com certeza. Né? Isso vinha de uma maneira que você chegar em casa e falar, gente, eu preciso fazer uma coisa que dá, não é nem só imaterial, né, mas dá aquele futuro, né? Então vinha aquele peso e eu acho que isso é nosso mesmo, né? De Uhum. prover, né? De vir apoiando. Acho que vem um Então, pouco até cultural, né, Júlio, é, daquela época em que as mulheres não trabalhavam, é, só os homens que traziam o sustento, né, para a exatamente. família. E isso, mesmo hoje, as mulheres trabalhando, como você disse, né, a Isabela trabalhava, ainda assim você tinha eh, essa preocupação, né, dessa responsabilidade, esse peso batia. E você sentia que essa preocupação te afastava do presente? Com certeza. Porque é por isso que eu falo que é aí que a Isabela vem muito forte, sabe? Ela é uma mulher que às vezes eu nem falo muito isso para ela, mas a força que ela tem, a dedicação, aí dá para você entender depois que você tá mais calmo, porque ela entende o meu jeito e depois ela vem não tão com essa calma, né? Porque ela não é tão calma. Eu acho que às vezes é por isso que até leva o equilíbrio, porque ela sabe da maneira que falar e me põe um pouco no eixo, porque ela fala assim, gente, vai se resolver, calma que não é assim. Então, às vezes, a gente, com essa maneira nossa, né, de homem, tentar resolver, é, às vezes, não, tem que fazer isso, aquilo, é lógico que tem que ter esses pontos, mas não adianta, né, Katia, a preocupação naquele Sim. momento vai passar o tempo e vai ser resolvido e a gente tá ali naquela preocupação. Uhum. Lógico, a gente todo dia tá aprendendo, mas no começo foi realmente desse jeito. Olha só. Quando eu pedi, Júlio, para você escrever alguns pontos, né, dos seus desafios da paternidade, você colocou algo assim: "Será que eu poderia ter curtido mais e sofrido É, menos?". é. Como é que é isso? Nossa, sabe o que a gente vê, às vezes, você hoje tem a tecnologia a favor, né? Então você vê aquelas fotos do Fotos lá do celular. Você começa a ver a data, sabe quando você tá naquele momento que você falou, nossa, foi tão marcante aquele momento, mas eu não lembrava que quando você olha a imagem para. Aham. Então, às vezes, você com o celular na mão, tentando resolver um problema, e ali a Clarice, qualquer uma das meninas, ou o próprio Davi, naquele momento que não vai se repetir, a gente pensando naquele momento que está deixando você cheio de anseios para resolver problemas de trabalho, né, de dinheiro. Então, aí eu penso um pouco lá atrás, falo, caramba, eu podia ter
ficado um pouco mais relaxado, né? É lógico que o retrovisorzinho do carro, ele é pequeno pra você não ficar olhando pra trás. E o para-brisa é grandão pra você olhar pra frente. Mas você tem que aprender, né, cara? Senão você vai dando murro em Sim. ponto de faca, né? E então era assim, eu fico pensando, graças a Deus eu tô sendo um pai presente, porque eu imagino assim, o meu pai, principalmente nos anos 80, né? Pelo que a gente lembra, era assim, inflação, trabalhava, vendia almoço para poder jantar. Então, o meu pai me fala muito disso. Hoje ele curte os netos da maneira que não conseguia curtir os filhos. Uhum. É assim que todo mundo fala. Mas eu procuro curtir mais, mas eu penso que eu podia ter sempre curtindo mais. Curtindo assim no momento, de aproveitar esses momentos que vão acabar, que a gente não vai ter Sim. mais. Você sentiu falta de uma presença maior do seu pai? Ah, eu senti. Com certeza. Ele, assim, eu sou grato por tudo que eu tenho como pessoa, por ele. E eu entendo esse momento dele. Porque se ele não Ainda tivesse, mais agora. ainda mais agora, passando por isso, eu falo, caramba, como era difícil, eu imagino para ele sozinho tocar tudo e ainda levar do jeito que levava. Lógico, tinha rede de apoio, sempre a gente teve uma rede muito boa de apoio. Meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe. E meu pai, a mesma coisa. Meu avô, minha avó foram muito presentes, mas eu tenho, sabe aquele momentinho com meu pai? E aí hoje a gente acontece ainda de eu aprender com meu pai, porque hoje às vezes eu não aproveito porque ele trabalha comigo ainda. Ele Tá. como ele tá com 69, 57, Jovem? ele tá trabalhando firme, forte, e às vezes a gente não aproveita um abraço para discutir um problema de empresa, mas aí chega na casa dele à noite ou no almoço, eu tô lá jantando, almoçando e curtindo ele. Uhum. Vira chave rápido, sabe? A gente briga, depois nem parece que brigou, já tá, já tá no mesmo. Tá. Então, Que assim, bom, que bom. Acho que essa preocupação de poderia ter aproveitado mais ou preciso aproveitar mais, talvez venha daí também, né, Júlio? Eu senti falta lá. Meu pai trabalhou muito quando eu era criança. exatamente, exatamente. Será que as minhas filhas vão ter esse mesmo Essa mesma coisa, a sentimento que eu preocupação tive? vem junto do que eu passei, com certeza, cara. Existe algo que você faria diferente hoje, olhando para trás? Ah, nos principais momentos, não. Eu acredito que eu tenha feito, e mesmo que eu tenha feito algo errado, foi um aprendizado. É dessa maneira que eu procuro lembrar. Tá. Às vezes de ter me doado um pouco mais, algum tempo, outro, mas não que tenha mudado alguma coisa séria. Eu acho que é um pouco também do meu jeito de, às vezes, olhar, nossa, eu podia ter feito isso, mas também já passou, já foi. Tá. Você sente às vezes que estava presente em algum momento com as suas filhas só de corpo, mas na verdade o Nossa, mano. pensamento ou de verdade não estava ali? Até hoje. Até hoje eu tenho um pouco desse jeito, eles falando, aí dá uns 5 minutos assim, você fala, opa, peraí, pôr o Tá. pé no chão aqui, ela tá falando, você tá em Nárnia, né? A gente brinca. Agora elas já sabem, a Clarice principalmente entende muito mais. Uhum. O papai tava em Nárnia, aí a gente usa um outro termo também, Nárnia, ou a gente usa galáxia, assim, tá por viajando. E às vezes ela fica assim também. Fala, você tá em Nárnia, né, filha? Ei, papai, né? Qual lembrança, e aí dos filhos, né, de forma geral, faz o seu coração mais sorrir? Nossa, que difícil, que pergunta, cara. Agora, cada uma tem um jeitinho Uhum. especial. Pode ser de cada uma. Cada uma. Clarice, o jeitinho meigo dela, né? Mas a Cecília, quando você tá conversando com ela, já tá pulando. E a Maria, ela desperta um negócio em mim. Eu acho que ela é mais parecida com meu pai, assim, sabe? O jeito Uhum. dela mais explosivo, mais caíz, assim. Tá. Então, cada uma tem esse jeitinho especial que me puxa, sabe? Quando você para lembrar dos primeiros passos, as primeiras palavras, aqueles pedidos, né? Papai, lê um livro, Hum. ou papai, canta comigo, ou dança comigo, enfim, como é que é Nossa, Kátia. essas lembranças? Tem uma das coisas que, mais uma vez, a Isa segurando as pontas, né? Nessa de prosperar, de preocupar, eu sempre coloquei as minhas crianças em um ambiente de mudança de casa. Porque os meus negócios são assim, eu tenho um negócio próprio, familiar, só que quando eu vejo uma oportunidade,
Ah, tá aqui é a minha casa, então eu vendo. Então Entendi. toda vez que a Isa ficou grávida, a gente tava mudando de uma casa. E que você acredita, cada casa a gente tem uma lembrança. Olha que Porque meu interessante. pai chegou a me chamar minha atenção. Filho, mas você tem que dar um lar que você crie memórias para ela. Eu não respondi ele, depois eu comecei a ficar pensando nisso. Falei, eu preciso logo de uma casa e ficar quietinho, né? Isso ele tem razão. Sossegar um pouco. Mas eu criei memórias com elas, porque tem um prédio que a gente morou, que a Clarice e a Cecília, elas passam até hoje no prédio e falam, Kátia, a gente adorava morar aqui. Então, Olha lá. e já passou o tempo, a Isa fala assim, ai, que dó, elas ficaram, a gente teve muito perto uma da outra, muito bebezinho uma da outra, a Cecília e a Clarice. Então, na cabeça da Foi um Isa, ano e pouquinho, né? um ano e Foi pouquinho. menos que os meus. Os meus têm 1 ano e 5 meses. Eu lembro que a Não foi Isabela falava pequeno, né, cara? no pré-natal, eu acho que é 1 ano e 2, né? Que Isso, deve ter. exatamente. Então, quando você olhava as fotos dos dois É. muito pequenininhos, foi tudo muito rápido um pro outro. Uhum. Ela falou, será que eu não curti direito a Cecília por causa da Clarice, ou a Clarice por causa da Cecília? Eu falei, a gente curtiu as duas foram Uhum. sempre nos mesmos passos, uma com uma vozinha, porque assim, a primeira a gente segurou doce nos 2 anos. A Cecília já não conseguimos segurar. Ah, não Ela dá já foi mais. com... A Maria, então, foi assim. Então, cada uma foi de um jeito Aham. especial. Mas é uma delícia lembrar e dá uma saudade. Já ainda com elas pequenas, dá uma saudade. E quando você pensa nessas pequenas lembranças, né, como eu disse, dos primeiros passos, né, das primeiras palavras, enfim, bem desse início, é, o que que ficou para você dessa experiência como pai? Nossa. Ah, fica um aprendizado de que você está sendo importante para alguém sem receber nada em troca, sabe? Eu não acho um nome para essa situação, mas você se sente muito importante, sabe? De saber que aquele amor ali é de graça, né? Olhar aquele olhinho olhando para você, vindo e falando papai, ai, eu não tenho muitas palavras para demonstrar, sabe? Aham, sei, sei. São 4 filhos, 4 experiências, quer dizer, 5 filhos, 5 experiências, com o primeiro, né, muito pouco que você pôde conviver, então, 4 filhos aí hoje, né, 3 meninas e 1 menino. A primeira, Clarice, a primeira filha é sempre a novidade, É. né? Conta um pouquinho, bom, você já contou um pouquinho dessa novidade, de como foi com ela. Agora, a Cecília, que é a segunda, geralmente o segundo filho vem um pouco mais leve, como você falou, já não consegue segurar tantas Isso. coisas, já não tem. Como não é uma novidade mais, né? A gente já sabe ali um pouco do caminho, então a gente põe menos peso, né, nas coisas. Mas você comentou sobre o parto na água da Cecília. Falei, nossa. Como é que foi isso? Você Assim, acompanhou todos os partos todos da, os partos. da O primeiro Isabela? parto realmente da Clarice para mim foi muito tenso. Eu cheguei a Isabela naquela situação, não era muito tempo, mas eu estava tenso e falei para a médica, falei, gente, vamos, o que tem que fazer aí para resolver? Já estava assim, naquele ponto. E foi a mesma médica nos 3. O quarto que o Davi, que foi a outra médica, mas no segundo parto foi muito mais leve. Ela, ela se soltou mais, ela ficou na piscina, relaxou, consegui levar uma comidinha para ela. Olha Então que coloquei bacana. consegui pôr a playlist um pouco mais tranquila das musiquinhas que ela gostava, consegui dar mais apoio para Isa, porque na gravidez, lógico, como pai, eu sempre me preocupava com a filha, com minhas filhas, mas eu sempre pensava em apoiar, por mais que às vezes eu não demonstrasse tanto, mas eu sempre estava pensando que se a Isa estiver bem, tudo vai correr bem. E às vezes, às vezes que você fala, quando eu olho para trás, eu posso dar uma errada com isso daí. Às vezes no nervoso, eu sei um pouco injusto com a Isabela, por tudo que ela faz pela gente, eu não saber demonstrar isso e naquele momento, né, meio correndo assim. Mas foi muito mais relaxante, rápido para ela. Mas ao mesmo tempo, Katia, eu acho que foi, até depois a gente passou umas barrinhas, porque ficou um pouco de... Quando eu falo que ela entrou numa cirurgia porque quando teve o parto ficou um pouco de placenta. Tá. Aí a gente entrou, eu fui com Uhum. ela. As meninas estavam super bem com a nossa família, mas eu estava com ela lá na maternidade, fez a cirurgiazinha depois de
alguns dias, ela percebeu que ela não estava muito bem, teve um Uhum. sangramento. A gente estava até em São Paulo. A gente Tá. sempre foi muito assim com as crianças. Nunca seguramos. Acho que 6 Uhum. meses, a Cecília já estava em Portugal, já com, a gente já pegou avião, viajou com as crianças. Olha Aí todo só. mundo que eles, os amigos olhavam e falavam, vocês são malucos, vocês viajam com criança. Porque antigamente, né, a gente só enrolava no cobertor e não saía, né, Kátia? Aham. Então mas foi mais ou menos É. isso. Ser mais leve nesse ponto faz com que vocês consigam aproveitar É. mais do que ficar dentro de casa com esse medo, né? Não Isso. posso sair, não posso fazer nada. Deixa de curtir e torna a maternidade e a paternidade mais Mais pesada, né? pesado, mais difícil, isso aí. Tá. E aí a Maria, você comentou o parto com o carro velho. Nossa. Eu tinha além da casa que eu ponho minha esposa pra. Nossa senhora, como ela é boa, né? Porque além da casa que eu fico mudando, o carro também eu fico mudando. E é o carro dela. E teve um carro que. Vive de negócios, né, Negócio, Júlio? Então é era um oportunidades. carro, aquele carro bonito, né, Kátia? Mas aquele antiguinho. Mas rodava, né? Todos os opcionais lá, mas era um carro mais tempo. E eu falei, poxa, a Maria, ela fez assim, a gente estava morando em uma casa, e eu fui na minha mãe com as outras duas, e ela ficou fazendo mocha, né? Que é aquele Isso, relaxamento. moça, Não, vai dar tempo ainda, tá tranquilo. Ela me ligou, não, aí ela me ligou, eu fui pra lá, ela falou, viu, vai ser, tô sentindo. Eu já enfiei ela na camala do mesmo jeito do carro, passamos pegar a doula numa farmácia ali, e eu fui acelerando esse carro, fui rezando, acho que eu rezei umas 50 Ave Maria, porque o carro ele fazia um barulho rum, e aquele carro ali, e ela ali, eu falei, essa menina vai nascer, Kátia, essa menina vai nascer no carro. Quando eu cheguei, a médica já estava esperando a gente, a recepcionista começou a demorar um pouquinho, a médica já chamou a atenção dela e falou, ela vai nascer aqui na recepção, você quer isso? Só sei que a gente entrou numa qualquer sala de cirurgia, não teve nada que a Cecília teve, chocolatinho na boca, piscininha, não. Eu coloquei coloquei um jaleco, aí as duas, eu não te contei isso, as duas eu não tive coragem de pegar. Eu falei, não vou pegar. Eu fiquei com a a Isa. Clarice e a Cecília. Clarice e a Cecília. Aí a doutora falou assim, a doutora Mariana falou assim, Júlio, quer pegar? Aí eu falei, eu quero. A Aí Maria. eu sentei e peguei. Aí eu peguei a Maria. Nossa! Aí eu não conseguia parar de chorar. Aham. Ai, Dá bem a emoção. Até emociona eu também. emocionante. Agora eu fiquei emocionado. Porque quando ali... você vinha aquele giro, eu nunca tive coragem de ver, mas quando você sente aquilo, quem é pai sabe. Aí eu peguei ela no colo. E é interessante porque quando você fala delas no início, você diz assim, a Maria me desperta uma coisa. Talvez seja porque foi diferente. Até nas com brigas, ela. viu? Foi diferente, É né? isso aí. Cada momento, né, ele tem resulta essas emoções. E é a quem eu tenho mais que ter paciência, com a Maria. Agora Será que ela é mais parecida com você? Pode ser mesmo, né? Eu falando do meu pai e da Isa, né? Exato, olha lá, é mesmo. Você falou, é mais Porque- parecida com meu pai, né? É, Então, deve ter a ver mais com Paz, você, com a sua família. isso Então, aí. talvez por isso, ao mesmo tempo que te desperta algo diferente, quando você diz nas brigas, né, naqueles momentos de desafio, ela mostra mais você. Então, é como se você lidasse com você mesmo ali. É isso aí. E aí é difícil. É isso aí, exatamente. Olha só. Bom, 3 meninas. E aí vem o menino. Aí veio o Davizinho. Todo mundo fala, né? Nossa, mas você tentou. Nunca tivemos essa pretensão de fazer. Não, vamos ter mais filho até vir um menino. Porque as pessoas hoje. Eu não sou eu vou uma encrenca, porque falar. As pessoas. Você sabe como que são as pessoas ao falar, né? Sim. Você vai tentar até vir um menininho. Mas não foi essa. Né? Filhos Não pra era gente, essa a intenção. não é essa. Se eu falar que ainda a gente falar assim, olha, a gente não tem mais pretensão de ter filho, a gente já. Não, a gente tá aberto. Claro, com um pouco mais de responsabilidade, mas se vier, a gente vai ter que dar um jeito. Então a gente tá assim. Lógico, agora a gente segura um pouquinho mais, né, Kátia? Tá. Porque daí, mas aí quando veio o Davi, você vem toda aquela carga de menina que você tinha, né, pro menino. Como vai ser?
eu tô levando de uma maneira tão leve pra não ter essa diferença, mas eu já percebi que a Isa é diferente pra ela. É diferente pra ela não só, Kátia, Aham. na parte de ela tá com ele ali, mas de ela sentir o próprio corpo respondendo diferente com os hormônios, assim, sabe? Uhum, E uhum. muda mesmo, né? Eu não A entendo muito. relação, né? A relação é diferente. E o menino, ele é diferente, porque o homem tem características muito diferentes das Diferentes. mulheres, né? Então, as meninas, ela lidando com ela mesma, né? O É, menino não. Então, é algo novo, é algo é, diferente. é. Também, num momento muito diferente da vida de vocês, né, Júlio? Então, assim, o homem geralmente é mais dependente, o homem é mais apegado, É isso aí. né, do que a mulher. É, A mulher é à frente, é né? à Ela é muito mais frente. para É frente muito do que o mais. homem. Não, você vê que desenvolve muito mais, né? E você comentou que o Davi teve, né, pneumonia, teve uma questão de medo, esperança, emoção, teve É. mais esses sentimentos em relação a ele. Comenta um O pouquinho. Davi foi o seguinte, né? Graças a Deus ele não, assim, ele não teve a pneumonia. O que aconteceu foi o seguinte: na gravidez, a Isa com 7 meses, se eu não me engano, a Isabela teve uma pneumonia muito forte. E nesse momento, pra mim, foi bem tenso mesmo. Tá. Porque a gente foi pro pronto-socorro, foi Ela lá teve a pneumonia na gravidez na dele. gravidez. E aí o que acontece? Quando você chega com uma grávida no hospital, o plantonista já fica receoso, né, Kátia, Sim. de passar qualquer coisa. E eu tava com ela, fiquei com ela todo o tempo, e minha família, mais uma vez, dando a base com as outras crianças, e ela não estava bem mesmo. E todo mundo preocupado na medicação por causa do bebê. Então, nesse primeiro dia, a Isabela sofreu tanto que a gente foi pro quarto, depois que eles perceberam que era um negócio sério, colocaram a gente na UTI. Então a Isabela ficou um bom tempo na UTI grávida, recebendo 2 atendimentos, né? A obstetria, que vinha com cardiotoco, vendo que estava tudo bem, e dela mesmo, que era Tá. 2 pneumonias. Ela estava com uma pneumonia bacteriana e uma viral, uma coisa assim. Tava bem séria, ela Isso, estava dando uma você lembra sepse. quantos meses ela estava? 7 para 8 meses, tava Tá, no assim, então já fim estavam já. preparando um parto sem condições, porque ela não conseguia nem respirar. Olha, Então ali foi muito difícil para mim, foi muito medo. muito, porque daí eu não sabia o que Tinham duas fazer. pessoas muito importantes ali para você. É. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava com medo, eu nunca falei isso pra ela, de, de ficar sem ela, né? Uhum, E ao mesmo tempo, alguém vir fazer essa pergunta. claro. E aí, seu filho, né? Ou você tem uma opção, não sei porquê, né? Porque você vai naquele ambiente muito hostil de hospital e UTI. Teve uma hora que eu saí de lá, não falei pra ela, mas tinha uma pessoa falecida e estavam tirando. Uhum, uhum, E eu ali com a minha esposa. Aí, pra mim foi muito difícil. Mas uhum. ela, eu não sei, né? Ela deve ser a Mulher Maravilha. Porque ela recuperou de uma maneira, assim, muito, muito, muito rápida, assim. Tudo tem um propósito, né? Porque quando ela recuperou, ninguém acreditava que ela podia Uhum. ter um parto como foi. Olha só. Foi um parto maravilhoso, normal, rápido. Ela também não foi aquele sofrimento. A hora que ela estava até em casa, né, Kátia? Quando ela começou, ela recuperou tudo, saindo do hospital. Foi aquele alívio, né? E lá dentro também, o que me batia muito era a saudade das meninas. Ah, sim. E ela, a mesma coisa, como que tá? Então eu tinha que fazer um papel assim. Eu tenho que vir feliz pra te deixar feliz. Eu não podia vir desse jeito, Claro. desmoronando, tem que ser forte ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente tenta ser o mais forte possível, mas a gente é bem Uhum. medrosão, né? Você sabe como que é. Sim. E, e aí eu conseguia passar isso pra ela. Tá tudo bem lá, mas ao mesmo tempo ela estava morrendo de saudade, tava morrendo de saudade Uhum. dela. E aí deu tudo certo. E como é que foi conciliar essas emoções, esse cuidado com ela, com as suas filhas e o trabalho? Nossa, nesse momento, nessa condição com ela, eu já tinha, pela primeira vez, eu me senti um pouco desligado do trabalho. Teve uma Tá. vez que eu voltei, que ela me deixou mais tranquilo para ir, mas ali eu já não conseguia pensar. Porque quando eu conversava com meu pai e com a minha mãe, eles entendiam que eu estava sofrendo naquele momento e falavam, não, aqui a gente... Eu tenho um Tá. privilégio muito grande de ter... eu falo assim, eu sou responsável pela empresa que eu trabalho por conta dos meus pais.
Então eu tenho meu valor lá dentro, mas foi um presente, né, ter essa condição. Então a gente tem que agradecer muito, sabe, Kátia? Mas foi um dos momentos que eu senti que eu não tirava o olho dela. Perdeu a importância, né, o trabalho Quando você naquele vê momento. realmente que o negócio Você tá vê ali, que o que, bicho né, pega. o financeiro nesse momento não Não vale tava, nada. não, nem. Eu cheguei a ligar, quando ela passou mal no primeiro dia, eu cheguei a ligar pra todos os amigos meus médicos, assim, de madrugada, eles me ligaram, me acalmando e me ajudando por fora. Você descobre até amizades nesse momento, verdadeiras, assim, sabe? Então, pra mim foi a vida é aprendizado, né? Mas foi um momento difícil que se tornou feliz depois. E tanto é que no parto do Davi, foi rápido, ela, ela se sentiu super bem e ninguém acreditava, né, do que maneira que ela tava e as coisas acontecerem assim, né? Então, a gente tem muito que agradecer. Foi, graças a Deus, uma volta, né, de altos e baixos assim. E aí, pegar o seu primeiro menino no colo, como Nossa foi? Senhora. Pegou no colo, como fez com Peguei. a Maria? Esse eu peguei também. Ah, viu? O chorinho é diferente. E Né? todo chorinho, aí é onde cai minha ficha, que eu desmorono a chorar. Aí eu desago, cara. Aí vai. Aí não tem jeito. Quando nasce ali, a gente fica até um tempo chorando, eu e ela, porque aquela vidinha ali, sabendo que, né? Sim, sim. Que a importância da responsabilidade que você tem que ter, cuidado, né? Agora, assim, aos cuidados de bebê, aí eu tô soltando um pouco mais, sabe? A Isa até Tá. fala, não, cuidado que é um bebê. Eu falo assim, mas não, mas é um menininho. Então, Menina, eu pode posso deixar, pegar não de vou deixar qualquer com jeito. frescura, não, é. Entendi. Tem muito disso, né? O cuidado com a menina, né? É muito maior. O menino vai, né? Vai que ele vai se virando. Já tá quase, tá com 7 meses, agora tá um gatinho. Entendi. O que cada filho ensinou para você? Nossa Senhora. A Clarice, acho que ela, naquela calminha dela, ela ensinou, ai, como que eu vou explicar essas palavras de emoção? É difícil, né? Mas assim, eu sei que a Maria tá me ensinando a paciência. Tá. A Cecília, ela me ensina um pouco de coragem também, sabe? Porque ela é tão um jeitinho dela de pulando e vai pra cima, pra frente. Então, e a Clarice aquele jeitinho meigo dela, né? Parece que te ensina com aquele olhar dela quando você tá a respirar um pouco mais, sabe? Cada uma tem uma particularidade diferente. Sim. E como menina, eu tenho certeza, né, que elas vão. Eu brinco a Isa, agora quem tem ciúme é elas, né? Não é nem tanta Isa. Elas ficam, nossa, papai, papai. E nesses 7 meses do Davi, você já consegue dizer algo que ele te ensinou? Nossa. Ou que ele está te ensinando, né? E agora, e o Davi? O Davi é uma novidade tão grande, né? Tem que. Ainda está descobrindo. Né? O sorrisinho banguelo dele ainda tá ainda. Ele tá despertando muita felicidade e emoção ainda, né? Ainda tá no forno. Sim, ainda está nessa novidade. Tá. Você mencionou em alguns momentos aqui a importância da sua esposa. Como que ela ajudou você a viver essa paternidade? Ou como ela ajuda você a viver essa paternidade? Ela é preocupada, participativa, resolve tudo da casa pra gente. Então, assim, eu mesmo, falar da minha saúde, da saúde das meninas, eu não tenho essa organização. Então, tá tudo na mão dela. Por isso que aquele momento de preocupação, eu falei, eu não sei o que eu faço sem essa mulher. Porque, assim, tudo tá na mão dela de saber o que tem que fazer. Às vezes até de dar um puxão de orelha, né? Mas se você fizer isso, vai acontecer isso, tal. Não adianta nada você não tá aqui com a saúde em dia tentando resolver problema do seu trabalho, por exemplo. Sim. Ela tá sempre cuidando do nosso lar, né? Parece que ela tá ali organizando, sabendo o que tem. Porque você imagina se o DPI, por exemplo,
Eu ajudo o máximo que eu consigo, mas tá faltando isso em casa ou para lavar roupa, para comer alguma coisa. Não sei como ela se vira, mas ela ela tem até tem na mão ali, viu? Não dá para entender, né? O que que você aprendeu observando a força dela? Então, eu ainda estou aprendendo, né? Eu acho que a gente aprende a valorizar, aprende a ter mais paciência, a amar mais. Eu acho que com esse tempo vai aumentar esses sentimentos, né? Vai fortalecendo mais. Uhum. E é o que a gente escuta. Às vezes você, com a liberdade, às vezes eu explico muito isso para ela. Falei, Isa, talvez eu não falasse com uma cliente como eu falo com você, pela liberdade que a gente tem um com o outro, e ela é a mesma coisa. Então, às vezes a gente se prende tanto com emoções para um desconhecido que a gente acaba sendo injusto com o amor da sua vida. Isso, quando acontece, eu estou tendo um pouco aprendizado de olhar para trás e falar, poxa, você me entende que foi assim? Então ela parar e falar a verdade. Eu te entendo e a gente vai resolvendo aqueles problemas diários, sabe? Mas é um aprendizado diário, viu, Kátia? Tá. Quem é mais razão, quem é mais emoção de vocês dois? É mais razão, eu acho que eu sou mais emoção. Tá. Com certeza, com as crianças, Aham. então, pede pro seu pai, né? Pede pra sua mãe, é sempre esse troca, viu? Vai lá e Entendi. pede pro seu pai, eu libero tudo. Como é a sua participação dentro de casa, né, nas atividades? Você trabalha mais fora e quando chega em casa você curte as meninas ou você ajuda ela com as meninas? Ajuda. Participa, né? Eu falo que a gente usa essa palavra ajuda para o pai, É, mas ou o pai participa ou não participa. Enfim, você participa dentro de casa? eu procuro sempre participar, mas estava difícil para mim, esse ano foi um pouco difícil, porque a Isabela, ela estava conseguindo colocá-las na rotina, de dormir mais cedo pelo colégio que é de manhã, e eu sentia muito falta disso. Então, até deu uns esquenta lá em casa, porque é o seguinte, quando ela colocava todo mundo para dormir, eu ia lá e ficava brincando com elas. Aí quando a Isa vinha comendo toco todo mundo. Era até eu no meio e as três. Aí eu já ficava junto com as meninas, né? E ela falava, poxa, porque eu tô criando a rotina e você vem e atiça elas. Então, pra Tá. mim, agora as férias não. Nas férias a gente Deixa à abusou, né? vontade. Agora vamos voltar de novo. Agora a Tá. gente sai daqui, eu vou ver lá o horário como tá. Faço o básico, assim, sabe? Mas tem umas das coisas da nossa rotina que eu faço questão, que é rezar com elas à noite para dormir. Uhum. Então elas já sabem decorzinho, eu vou lá, só acompanho. Aí, às vezes elas pedem uma historinha. Às vezes eu falo que às vezes tá tarde, eu não leio, né? E agora a gente tá criando um hábito de a Cecília e a Clarice ler 10 minutos, 15 minutos, elas mesmo com o livro delas. Mas eu procuro ser participativo nessa. A gente combinou também de deixar celular no canto. Tá. Às vezes dá uma falhada, outra, um ou outro, mas a gente sempre dá um toque um pro outro. Opa, Uhum. aí eu vou lá, guardo, ela também. E procurar sempre comer junto na mesa, sabe? Tá. Hoje também tá tentando. Uhum. Esses Que legal. detalhezinhos que. Uhum. Ela te cobra coisas que você percebe que não está fazendo ou que não está conseguindo contribuir da forma que você deveria? Não, ela cobra. Hum. Eu Que, acho por que exemplo, que você acha que você deixa ali um pouco a desejar? eu deixo às vezes desejar, às vezes por exemplo, trabalho. Às vezes eu não almoço. Então, às vezes ela me cobra muito isso. E eu vou me organizar para cumprir que ela pensa, porque o pensamento dela não é só com a minha preocupação da minha saúde de comer lá, mas a gente está junto nesse horário. Que Tá. no, que no fundo ela tem razão que não vai resolver. Mas a gente, naquela emoção do trabalho que você está lá, naquele ritmo, naquele rush de estresse, você acaba perdendo. Tá? Então Uhum. eu perdi muitos almoços. E ela sempre se virou, sempre entendeu, mas ao mesmo tempo ela tem. E ela não para de cobrar. Ou Tá. às vezes é uma atitude mesmo que ela percebeu e depois ela vem. Fala, olha, eu acho que você deveria ter feito isso. Eu sou um pouco difícil, né? No começo, eu nem não aceito muito. Poxa, mas não sei o quê, mas é o jeito. Aí Hum. depois você fala, não, peraí. Ela tem razão, né?
Mas é depois de um Mas tempo, né? você quer dizer que no começo você não aceitava muito essas Não, cobranças dela? no momento, se ela tem um jeito pra falar comigo, no momento, dependendo do momento que ela fala, eu já não aceitava muito. Hum. Aí depois você para e pensa, e você aceita, digere, e você fala, opa, peraí, mas ela tá preocupada. Essa é uma questão importante que você traz, porque eu vejo que a maioria dos homens não gostam de ser cobrados. Mas se a gente não ser cobrado, a gente não vai, cara. Você já viu o homem com mulher boazinha? Você não Tá gosta, certo? mas você sente que precisa. É, exato, eu preciso. Uhum, E ela sabe que eu preciso dela. Então tem jeito. uhum. Né? Aí você aprendeu ao longo do tempo a lidar melhor com essas cobranças. Exatamente. Eu aprendo ainda. Pra mim ainda é um aprendizado diário. Tá. Eu e a Isa. E o que eu conversei com que a gente conversa muito é tipo, né, que a gente sabe que a gente tá melhorando um pro outro. E eu não me vejo com. Isso é que hoje em dia você falar isso é mais complicado, né? Porque é difícil você manter um relacionamento. Sim. Mas hoje a gente não se vê com eu com outro e ela com. A gente não se vê com outra pessoa. Tá. E isso requer muita, não só paciência, né? Requer aceitar o erro do outro. Sim. E ela aceita muito meus erros. E é difícil eu falar que ela erra. Porque ela ser um jeito mais, às vezes, mais nervosa, por exemplo, não é erro, né? Uhum. Mas eu tô ali naqueles sentimentos, falando com outra pessoa, e ela tá sempre do meu lado, né? Então ela tá sempre... Acho que ela não imagina isso. eu também acho que não. Ela não imagina isso. Também acho que não. Pode ser que eu falando assim, né? Uhum. É que tá tão. Eu tô contando. É que tá. Essa é a ideia. Tô tão à vontade que eu tô falando coisa que. Essa é a Depois ideia, você né, corta Júlio? aí. Afinal de contas, esse espaço é o espaço onde tudo começou, né? A gente estava comentando antes de você chegar. Você aqui participando do grupo de pré-natal psicológico da gravidez da Cecília. Foi. Eu lembro que eu fiz a pergunta para os pais aqui, né? E aí, como é que é para vocês estarem aqui? Eu não lembro exatamente a sua resposta, mas eu lembro que alguns pais aqui, acho que a maior parte deles, para falar a verdade, eu não estava muito afim de vir, não. A gente sempre Fiquei puxado. pensando, o que eu vou fazer lá? A gente é arrastado. Né? Verdade, ué. A gente tá aqui acompanhando, né? Para aprender, mas falar, ai, que legal, já vem pipiurra, né? Não vai. Não. Pra gente tem que ser assim. Eu acredito nesse tipo de aprendizado. Eu sou desse jeito, a gente vai pegando um pouco de jeito por causa da. Não é só a insistência da Isa, mas a mulher em si, assim, esse papel de cobrar o homem de estar mais próximo, entendendo, é o que faz a gente ficar mais juntos, né? Uhum. E a situação do mundo tá ficando diferente, tá mais fácil de separar, né? A mulher, ela confunde as coisas. Por exemplo, poxa, não é que a Isa parou de trabalhar para cuidar de casa dos filhos, só isso. É uma opção que ela teve, né? Não foi ela não deixa de ser... Foi dela, foi sua ou foi dos dois? Eu sempre deixo muito dela. Tá. Eu dou minha opinião e sempre passo a responsabilidade para ela. Você que sabe. Tá sentindo bem, não tá legal? Então, em algum momento você quis que ela ou trabalhasse, mantesse a profissão dela, ou que ela não trabalhasse e cuidasse da Foi tão natural da casa essa das suas mudança, filhas? foi tão natural que eu nem, eu acho que eu vou tanto conversando com ela, a gente vai entrando na situação e eu sou muito assim, né? Então, eu me imagino no lugar dela e falo, pô, não adianta, você não tá se sentindo bem. Você não concorda? Puta, é verdade, eu não tô me sentindo bem. Então você não acha melhor parar? Não é verdade. Porque acho que talvez ela, com medo da responsabilidade do dinheiro da casa, não tem essa decisão sozinha. Sim. E aí, se eu dou essa confiança, até hoje ela fala, preciso voltar a trabalhar. Eu falei, você precisa? Mas você quer? Como que você tá, né? Não, mas eu preciso. Mas vai ser bom pra você? Ou porque a grana tá curta? Porque são duas coisas distintas. Sim, sim. Não, eu queria mesmo. Então tá bom, então procura alguma coisa pra você fazer. É que a gente percebe que a mulher em algum momento sente essa necessidade de outra coisa para além dos filhos, né? Mas ao mesmo tempo a mulher se cobra muito
a não ir porque preciso É. estar com os filhos. Então, é uma angústia, É, né? é. Muito grande. E ter um homem do lado que apoia isso, né? A Não, escolha nunca, dela, isso é muito importante. E é o que você está dizendo, né? Mudou muito a relação de vocês enquanto casal. Ainda mais com 4 filhos, né? A dinâmica hoje, o tempo que vocês têm um para o outro, Nossa. né, Júlio, diminuiu muito, não é? Não, agora com o Davi, realmente, a gravidez, a maternidade que tá tirando mais o tempo dela. Eu realmente, assim, não é uma reclamação, mas eu sei que pra ela tá pesado. Porque toda hora ele tá no peito. Tá. Ele não para assim. Foi diferente das meninas. Completamente diferente. Eu ficava com as meninas, eu conseguia. Eu fico um tempo também, quando ele tá acordadinho, mas, por exemplo, eu não consigo. Às vezes ele só quer o peito da mãe. Também tem uma coisa, né? Não só da característica do menino ou de outras coisas, mas a gravidez teve algumas intercorrências muito diferentes das Exatamente. meninas. Nossa, Então, essa total. relação dos Total. dois nesse pós-parto, nesse primeiro ano de vida, enfim, também acaba sendo muito mais. Eles viveram juntos um momento de muita dificuldade, um momento de muito medo, como você disse, né? Era o medo seu do lado de fora, mas era o medo dela lá dentro, né? Do que pudesse acontecer com ela e com certeza com ele. Nossa, então, tudo verdade. que a mulher vive na gestação vai conversar com o primeiro ano, né? Os primeiros meses de vida da criança. Então, faz total sentido. Pode ser, né? Nossa, com certeza, Kátia. Porque assim, eu lembrando de todas as 4 gravidezes, assim, das gravidezes, nenhuma, ela tá dormindo sentada, ela tá 1 hora, 2 horas, né? A gente teve uma resiliência boa, né? Porque 5 anos pro Davi, agora foram 5 aninhos. Nesses 5 anos, pô, a gente cuidou muito bem da saúde, a gente tava, né, os dois, assim, com o corpo legal. Vocês estavam em outra fase, né? A gente até estava falando nesses dias na grupoterapia, né? Atividade física. Isso, conseguir alto organizar nível aí, né? Então, quer dizer, para agora, que a gente não consegue... Estavam praticamente atletas, Não, eu tava né? conversando com ela no carro hoje, ela falou assim, eu acho que eu dormi umas 2 horas, né? Eu falei, Isa, eu não sei se você dormiu 2 horas, porque eu peguei ele, era umas 3 horas da manhã, 4 horas você ficou com ele, aí 4 horas eu peguei, aí eu consegui pegar ele no colo e fazer ele dormir, 5 horas. Aí 6h30 eu já tava despertando o celular para as meninas acordarem. Acho que você dormiu 1h30. Nossa, então ela não tá, sabe quando... Mas essa participação sua também à noite, né, de madrugada, com o filho de vocês, é extremamente importante, né? Para a relação do casal mesmo. Por quê? A mulher sobrecarregada vai cobrar muito mais do homem, né? E o homem não vai gostar de ser cobrado, enfim. Então, isso que você está dizendo hoje em dia está complicado os casais, porque o índice maior de separação entre os casais é no primeiro ano de vida da criança. Porque ambos têm que abrir mão de muita coisa, né, Júlio? E às vezes um ou outro não dá conta. Exatamente. E é nessa que os conflitos ou os N problemas que podem surgir acontecem. Então, sim, né, manter a família, manter o casamento não é algo fácil, mas precisa regar. É um cuidado diário. Diário, né? É isso aí. É uma plantinha ali, se eu não estiver ali. É lógico que eu não sou bonzinho assim todas as noites. Eu também sou falho. Mas eu sou bonzinho uma noite, na outra noite eu acabo dormindo, coitado, a chama, eu às vezes estou meio dormindo. E a gente percebe, porque se eu for pensar em levantar para ajudar ela e ficar pensando nos problemas da empresa, que eu preciso acordar cedo para poder trabalhar e sustentar a casa, eu brigo com ela e ela a mesma coisa. Pô, eu tô aqui com a criança toda hora me acordando. Cada um no seu trabalho, né? Cada um na sua função. O fato dela não estar na profissão dela não significa que ela não esteja trabalhando. Se um não ceder, não é verdade? Então sempre os dois têm que entender os dois lados. E quando entende, e agora tá mais natural para mim. Então ela dá uma chamada, eu pego a fraldinha, já tá meio automático. Quando no começo é mais difícil, porque você não sabe a rotina ainda. Sim. Seu corpo ainda tá meio, né? Sim. Mas vai passar, você já tá com você aí, né? Tá participando, né, da grupoterapia de novo. É difícil trazer, né? Não tava conseguindo deixar o Davi, demorou, né, Júlio? Nossa senhora.
Essa última vez eu tava com ele agora. Agora ele tá Ah, comendo, agora fica mais fácil. mais Então agora fácil. tá... Hoje, Júlio, depois de 4 filhos, o que que você entende que é ser um bom pai? Hum. O bom pai, a gente tava conversando, né? De tudo que eu fiz agora, posso ter feito um milhão de coisas muito boas. Mas se você não der o exemplo, a gente não vai conseguir ser um bom pai. Hum, Então, por exemplo, o que que eu fiz muito dos meus erros que eu olho? É, para de gritar e gritando. Não faz sentido. E às vezes eu era muito assim, ficava muito nervoso, não grita, mas eu tô gritando. Então a criança, né, ela é muito de exemplo. claro. Então o exemplo arrasta, não tem jeito, a gente já sabe disso, mas é o vício, ele é complicado, você tá tão habituado a criar o vício, quando você sai do vício, bate daquela abstinência de você fazer alguma coisa errada. Então, pelo menos é dessa maneira que eu vejo. E eu olhando isso, eu tô conseguindo. E quando a Isa tá do meu lado, e, e faz isso, a gente dá um toque um pro outro. Poxa, vamos dar uma maneira. E ela já sabe, já consegue dar uma maneira. Uhum. Porque a gente sempre teve esse jeito, eu e ela, de às vezes falar um pouco mais alto, às vezes a gente conversar e às vezes dar uma ideia diferente, a gente conversa um pouco mais alto com outras. E eu já percebi que as meninas já entenderam esse jeito nosso. Olha Ah, só. elas são inteligentíssimas, as mulheres, né? Ah. Tem jeito. Não passa nada, né, Nada, Júlio? nada. Bom, Júlio, eu gostaria agora que você falasse, olhando para quem está nos assistindo, se eu pudesse dizer uma única coisa aos pais que têm filhos pequenos hoje, eu diria o quê? Nossa. Ah, eu falaria assim, curtam todo segundo possível com o filho de vocês. Tudo vai passar, até o que é ruim. A gente pode escutar às vezes isso dos nossos pais, dos nossos avós, né? Quem tem avó vivo ainda, que curte isso daquilo que a gente passou. E às vezes a gente está tão apegado no problema diário, naquele problema, daquele problema que vai ser resolvido de uma forma ou de outra, que a gente esquece que esse momento vai passar. Essa escolinha, a dancinha delas, o papai, ou uma historinha, uma paciência para fazer uma lição de casa, qualquer tipo de atividade, uma papinha, é, qualquer tipo de atividade vai passar, essa idade vai passar e vocês vão olhar para trás e não vai ter como voltar mais atrás. Então eu falaria, curtam cada segundo que vocês puderem e o que vocês não puderem. Perfeito, Era isso Júlio. que eu falaria. É exatamente isso. Linda mensagem para que, às vezes, quando o pai está no turbilhão ali de tudo isso, né, no meio do vulcão, não consegue Não, parar para pensar, não vê isso, não. A né? Então, gente, ouvir de um pai com uma experiência, né, é, como a sua, é muito legal. é, a gente vai aprendendo, né, Kátia? Sim, sim. A gente estava na frente da nossa oficina, tinha uma casa que, é rapidinho essa história, porque, e tinha um pai que já é uma relação cultural, uma relação de necessidade, não tem tanta informação, então a gente entende até. Mas tinha uns filhinhos pequenos e não tinha paciência nenhuma com as crianças, você via que aquilo ali não estava num ambiente saudável. E é o que a gente não vê no dia a dia. A gente não vê na nossa casa, a gente é privilegiado. Sim. Aí eu cheguei em casa na hora para Isa e falei, Isa, eu tenho vontade de bater lá e pegar tudo com as crianças e trazer tudo para cá, vamos dar um jeito. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente passa uns perrengues, no mesmo tempo, nos minutos, a gente já consegue pôr a cabeça no lugar e já Uhum. correr atrás e curtir as piquitetinhas. Já tá dando saudade delas. Já. Bom, chegando ao final, né, Júlio, do nosso Nossa, só bate-papo eu falei, aqui. né, Kátia? Ah, essa Coitada. é a ideia. E que bom, né? Que gostoso ouvir É. tudo isso. Tenho aqui um baralho terapêutico, Uhum. surpresa do nosso dia de hoje. Tem várias cartas aqui com perguntas, frases para completar, atividade terapêutica, enfim. Eu queria que você embaralhasse o tempo do passado, deixa a sua energia aí nessas cartas Uhum. e escolhe uma. E aí você lê para a gente e responde ou comenta, enfim, vamos ver o que o passado quer trazer hoje Quer para trazer? você. Complete a frase. Gostariam que eu. E agora?
Ai, ai. Quem gostaria? Gostaria que eu... Ai, Kátia, agora. Alguém gostariam algo que você pensa sobre Tá. alguém, sobre as pessoas de forma geral, enfim. Uhum. Ai, gostariam que eu... Ai, nossa, e agora? É o que está na sua imaginação, né? É o Tá. que vier agora do que você pensa sobre as pessoas. Que na verdade as pessoas pensam sobre você, né? Gostariam que eu continuasse a fazer algo que ajudasse as pessoas. Perfeito. Uma coisa assim. Uhum. Acho que tem a ver com a história que você acabou de É, contar, né, eu acho. Júlio? E sempre, né, prestativo para algo que eu possa ajudar, isso é bom Você está também. sempre aí disposto. Ah, Isso é muito bom. O esse é o presente. presente. Embaralha Tá. também. Joga baralho? Mais ou menos. Quem joga baralho tem experiência de Não, baralhar, mas eu não né? tenho muito, não. Viu? Não. Você consegue identificar quais são as suas dores emocionais? Consigo. Tem que falar elas, é? A pergunta é: pede para falar? Não. Só consegue identificar. Ok, então só se você quiser Com falar sobre certeza. elas. Não, mas é dura, né? Essas dores emocionais. Existem dores Existem. emocionais. É que nem eu falei pra você, eu até brinquei, falando, não vamos mexer muito lá atrás, não, porque você vê os trauminhas, muito. Você não vai vir muita coisa. Bacana. Eu digo que as cartas não é você que escolhe elas, é elas Que me escolhe. que te escolhem. Então, nada é por acaso. As cartas que estão saindo aqui nesse momento são cartas importantes para você refletir. Uhum. Vamos lá, Futuro. futuro. Pronto. Vou pegar essa daqui. Ai. Opa! Meu futuro tá em branco. Só tem uma carta em branco. Sério? Só tem uma. O que significa para você pegar uma carta do futuro Em branco, que eu posso desenhar o meu futuro. Perfeito. Do jeito que eu quero. E como você quer desenhar o seu futuro? Como é que você gostaria que ele fosse? Como é que você se imagina? Nossa, eu me imagino. Imagino no futuro também, né? Com as meninas grandes, cada uma tendo a força e coragem para ter uma família. E nesse momento ainda que a gente fala agora pelo presente, né? E eu curtindo mais a minha esposa, como a gente era na nossa lua de mel, pegando a moto e indo viajar para outros cantos. Esperando essa hora chegar, né? Hora, curtindo nossos netinhos. Ah, nossa. Essa carta em branco é eu plantar para que eu possa colher. E ter certeza, que eu acho que eu tenho certeza de que a vida é assim, né? A gente cuida hoje dos nossos filhos para os nossos filhos nos ajudar depois que a gente ficar velho, né? Eu tenho certeza que minhas meninas eu estou criando para ser dessa maneira. Forte e corajosa para que olhe para trás pro papai. E Você também vem de uma família grande ou não, Júlio? venho. Quantos irmãos você tem? Tenho o Guto e a Pri, tenho 2 irmãos, então Tá. somos em 3. 3. Então E você aí, passou seu aí, pai. e aí passei. E a gente sempre morou junto com meus avós. Tá. A gente era vizinho aqui na Rua Ipiranga, né? Uhum. Aí a gente sempre foi meio unidão. A parte da minha mãe não tanto, mas a parte dos meus pais, assim, sempre foi aquela tio, primo, tudo junto, assim. Então, sempre foi nesse ambiente, né? Certo. E a Isa é a mesma coisa. Ela veio de outra cidade, mas ela sempre Mas com a os Isa primos. também superou aí os irmãos, né? Que ela tem o quê? É um Eu sou ou só o dois? Daniel. Ela só tem um? Só o Tá. Daniel. Então. Que já vale por 5 irmãos. Formaram uma família maior do que as famílias de origem. Isso aí. Muito bom, Júlio. Bom. Chegamos então, né, ao final desse encontro, desse primeiro, né, um encontro estreia aí do Espaço para os Pais. Legal. Foi muito bom te ouvir, eu fico muito feliz de ouvir, né, essa trajetória que vocês fizeram, essa jornada na paternidade, que não é fácil. Esse espaço a gente está abrindo para que os pais venham falar. Não, tem pouco espaço, né, para os pais falarem sobre isso.
Mas é porque a gente é coadjuvante nessa história mesmo. Então, Tem que aprender. mas precisa ter mais espaço, né, para os pais. É bom. Alguns anos atrás, acho que antes, ou foi na época, eu não me lembro há quanto tempo, mas na época da pandemia que eu parei. Mas eu fazia o grupo aqui, mas você teve filho depois, né? Depois, Tinha a roda de conversa dos pais uma vez por mês, durante 2 anos. Eu fazia a roda aqui, como eu faço das mães, mas eu fazia dos pais. E era muito legal. Eu percebia que os pais, quando o outro lado, né? terminava, eu falava, gente, eu preciso ir. E eles ficaram conversando. Aí, não, ela precisa ir. Aí eles desciam a escada, eu ficava apagando aqui, recolhendo as minhas coisas. Quando eu descia, eles estavam na calçada conversando. Mas um dos pais chegou a comentar, né, em algum momento, se a gente se encontrar no churrasco, a gente não conversa sobre o que a gente está falando aqui. É verdade. E o quanto isso precisa, sim, ser falado mais, né? Porque a gente fala muito sobre as mulheres, porque sim, é no nosso corpo que as coisas acontecem. Então, a sobrecarga é nossa, de fato, não tem jeito. Mas isso não significa que os homens não estejam passando por uma transformação tão grande quanto. Exatamente. Só é diferente. Porque a mulher sai de um papel de ser só filha para ser mãe, e o homem sai de um papel de ser só filho para ser pai. Exatamente. Então, o que se passa dentro de cada um de nós, né, que conversa muito com a nossa própria história, né, Júlio, com aquilo que você viveu com seu pai, com sua mãe, você revisita tudo isso. Que tipo de emoções isso vai trazer? Só cada um pode dizer. E a gente conversando isso, a gente aprende a apoiar mais. Exato. Porque dependendo da conversa, que se você não tem, você cria uma barreira e não tem esse entendimento. Quando poxa, também passo por isso, é o famoso exemplo, né? Então, a minha mulher também é assim. Ai, que bom que a sua mulher é assim, eu achava que era só a minha. Os pais falavam já isso aqui. Puta, tô mais tranquilo, não tô nesse barco sozinho. Exato, já olha para a mulher de forma diferente. Exatamente. Né? Porque em alguns momentos é claro que existe esse estranhamento de um com o outro. Né? Claro que existe um momento, tô de saco cheio, eu queria sumir daqui. Vontade né? de o balde. Ambos sentem isso. Essa vontade, né? Se não tiver realmente uma maturidade para entender que realmente é um momento, é o processo, o casamento acaba. Exatamente. Né? Respirar, né? Mas que bom, então eu fico muito feliz de ver, né, essa trajetória e saber um pouquinho de cada uma, né, dessas pedras preciosas que as suas filhas são e o seu menino agora, mas que estão sendo lapidadas por vocês. Legal, né? É isso aí. Parabéns, Júlio, Obrigado, cara. pela Eu que agradeço aí. pela oportunidade, né? É um prazer falar, foi uma conversa muito boa. Peço desculpa, né? Às vezes não tem um jeito de falar, assim, igual você. Imagina, essa é a ideia, você ficar aqui à vontade e poder trazer a sua história. É a sua história que é única, né? Pode até ser semelhante à de outros pais, mas é única. Não, só foi sua. Maravilhoso. Obrigado pelo papo. Show. Eu que agradeço a sua disponibilidade de compartilhar com outros pais ou outras mães que estão aqui nos assistindo. Obrigado, valeu. Mas então, fazendo o fechamento, gente, aqui desse nosso bate-papo que foi muito bom com o Júlio, os filhos não precisam de um pai perfeito. A gente se cobra, né, Júlio, a ser uma mãe, um pai perfeito. Os filhos não precisam disso. Eles precisam de um pai presente. Porque dinheiro constrói muitas coisas, mas nenhuma delas substitui uma infância vivida ao lado de quem a gente ama. Concorda, Júlio? Perfeito. Talvez o maior presente que um pai possa dar aos filhos seja oferecer aquilo que nunca volta, o seu tempo. Porque um dia as lembranças serão construídas justamente pelos momentos em que ele escolheu estar verdadeiramente presente. Recado importante para você refletir, hein, sobre o tempo. Então pense nisso e volte no próximo Mãe Terapia especial com outros pais que vão continuar compartilhando a história dele com vocês. Até lá! Agora me conta, deu vontade de fazer terapia, não foi? Obrigada por dividir esse momento comigo. Lembre-se, aqui você não está sozinha.